o Vasco está classificado, um jogo de muitas alternâncias, né, ao longo de todos os 90 minutos, mas o principal de alto entretenimento, né, jogo muito bom de se assistir. Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste o Troca. Não dá para dizer que a participação do Vasco na Copa do Brasil não esteja produzindo entretenimento, né? Contra o Água Santa, a classificação já tinha sido nos pênaltis, depois também de um jogo cheio de alternativas, e que o Vasco pareceu que em dado momento não ia conseguir se classificar. Hoje, outra vez. É aquele jogo que é ótimo de assistir, é divertidíssimo de assistir, se você analisar pelo entretenimento, pela diversão, por alguns lances de qualidade, mas você não conseguia olhar para nenhum dos dois times ao final dos 90 minutos e falar: é um time que parece pronto para coisas grandes, seja na Copa do Brasil, seja no restante da temporada. Para mim, não é a melhor versão de Fortaleza que a gente já viu nesse período com o Vojvoda. Para que você tenha uma ideia, o Fortaleza tinha permitido pouca coisa ao Vasco para que o Vasco alcançasse 3 gols. A sensação é que o Fortaleza cede gol com muita facilidade. Por outro lado, é um Vasco que tem estruturalmente muitas questões, mas muitas questões que ficaram claras ao longo do jogo. A maior delas, eu conversava com o Ramon quando a gente assistiu o jogo, o espaço à frente da área é muito grande, o Vasco está sempre muito mal protegido à frente da área, é um time que se espaça demais, é um time que deixa muito espaço entre setor, que defensivamente tem questões estruturais muito sérias, a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa. Sem dúvida, mas Ramon, já te dando boa noite aqui neste início de troca de passes, é um resultado, uma classificação importantíssima pelo momento, né, de turbulência que é vivido pelo Vasco nos bastidores, a chegada de um treinador que hoje foi com a delegação, chegou no mesmo ônibus dos jogadores a São Januário, esteve assistindo no estádio Álvaro Pacheco, português que recém chegou ao Brasil, vai começar o seu trabalho e é importante começar vendo o Vasco se classificar com a vaga nas oitavas de final e agora ele vai ter um pouco mais de tempo, né, já que o Campeonato Brasileiro ainda está paralisado até o dia 1º de junho, para começar a se inteirar de tudo que está acontecendo, começar a montar um time e tentar dar uma organizada melhor nesse Vasco, melhor com vitória do que com derrota. Embora o jogo tenha terminado empatado, a vitória tenha vindo só nos pênaltis. Ramon, boa noite. Boa noite, Diniz, Mansur, amigos. Uma vitória de transpiração do Vasco, né? Concordo 100% com o que falou aqui o Mansur. O Vasco com alguns problemas táticos graves, na minha visão, né? De ceder muito espaço. O terceiro gol ali, a gente vê o Matheus Carvalho e o Esforza entrando para dentro da área ali, sem necessidade alguma de entrar os dois. Poderia um ficar na frente da zaga para pelo menos induzir o erro ao adversário, né? O Hércules dominou sozinho, conseguiu finalizar com um bom chute até. Mas em relação ao Álvaro Pacheco, né, além do tempo, né, essa tranquilidade, essa paz que o Vasco está precisando para poder se organizar, precisa de contratações. É um time que hoje, como eu falei, repito, transpirou muito do que inspirou, né? Teve no Payet 3 jogadas, 3 participações diretas para o gol. Primeiro, o lançamento dele, que o Marinho cometeu pênalti. No segundo, a transição que o Verratti rouba a bola, nós vamos ver. No primeiro pau de escanteio, ele toca no Payet. E aí começa os contra-ataques, o Verratti e o Payet acompanham até o final, e aí tem o passe do Payet para o Puma cruzar, um excelente cruzamento com a perna que não é boa, para a finalização do que roubou a bola no escanteio, acompanhando a jogada, que foi o Verratti, e o terceiro gol ele tenta 2 vezes a mesma jogada, né? O Piton passa, ele erra o primeiro lançamento, a bola volta, o segundo ele dá no chão, e aí o Piton também acerta um chute. Enfim, uma vitória de transpiração, de raça, mas de pouca inspiração. Vamos conversar com os nossos companheiros que estiveram na transmissão desse grande jogo lá em São Januário, que tiveram o privilégio de estar lá para sentir esse clima de caldeirão que foi nessa terça-feira à noite por lá. O Vasco conseguiu dar alegria a esse povo que foi e pagou ingresso para ver Vasco e Fortaleza. Uma noite que os goleiros não brilharam, né, Jader? Aliás, o Léo Jardim até no final se redimiu e conseguiu sair até como herói. Mas se eles no primeiro jogo foram muito responsáveis pelo placar não ter sido maior lá em Fortaleza, hoje tanto o Léo Jardim quanto o João Ricardo permitiram gols que normalmente eles defendem, né? E o Léo Jardim nos pênaltis conseguiu se redimir na última cobrança. Bem-vindos ao Troca, meus amigos. Diniz, um abraço, amigo, você, Mansur, Ramon e para todo mundo que está acompanhando. Só para deixar claro que esse clima de emoção, de pulsação e tal, segue. Aqui em São Januário tem uma galera que não arreda o pé e segue curtindo
digerindo ainda essa, de novo, classificação emocionante do Vasco. O Júnior chamava atenção ainda a respeito do desempenho dos goleiros, né? Mas se a gente for botar na conta, botar na balança, o Léo Jardim pega uma bola no último lance, manda para escanteio, evita, né, o gol do Fortaleza e defende a última cobrança que classifica o Vasco. Pesou para o lado do Léo hoje, né? Se não foi tão inspiradora, mas nos momentos definitivos e cruciais, o Léo se deu melhor na comparação com o João Ricardo. Fatalmente a gente conversa assim, né? Quem classifica tem todos os méritos, quem perde parece que não. Quem ganha tem razão. Né? Não é? Não é isso, gente? Boa noite a galera lá. Boa noite, Maestro. Diniz, Mansurzinho. Eu acho que a leitura um pouco do jogo, a gente pode dizer que é o Vasco atual, né? Eu acho que a palavra que foi usada por um de vocês aí, que foi precisa se organizar, só isso. Porque você tem jogadores com qualidade. Você vê um Payet, toda vez que o Payet toca na bola, alguma coisa diferente acontece. Porque realmente é um jogador muito acima da média. Tem bons jogadores, mas eu acho que a questão da organização, eu acho que tem um peso muito grande. O fato de jogar com dois jogadores, com o Galdames, né, e o Esforça na frente da área, tem um peso muito grande para a equipe. Eles conseguem até individualmente jogar, mas taticamente, né, tem esse tal desse espaço. Ninguém dá espaço hoje mais para ninguém, porque senão todo mundo consegue, né, usufruir desses espaços. E o Vasco, infelizmente, ainda não conseguiu fazer com que a equipe jogue coesa, né, que é uma palavra bem antiga, né? E isso termina criando problemas, né? É lógico que a chegada do Álvaro Pacheco aí vai ter algum tempo para trabalhar. Ele deve ter visto algumas coisas boas hoje também, que acho que apareceu principalmente essa entrega, né? Jamais o Vasco deixou de lutar, de correr, de brigar, e isso é um dado importante, mas precisa se organizar melhor, porque muitas chances para os adversários, e hoje, na verdade, conseguiu sair com o resultado que duas vezes, né, parecia que não ia acontecer, que foi 1-0 e o 2-1, e terminou conseguindo chegar ao empate e depois a vitória nos pênaltis. Ana. Oi, Jader. Boa noite para os meninos, pessoal noite, do Troca. Você sabe que quando começou a transmissão, né, no nosso aquecimento, eu falei, é o jogo de um time que não faz gol, que era o Fortaleza, Verdade. com um time que sofre gol toda hora, que é o Vasco, né? Nos últimos 10, só um jogo sem tomar gol, e muito rápido o jogo já foi se desenhando que seria um jogo com emoção, né? Já começou com o gol do Marinho, com toma lá da cá do Vasco. Eu acho que olhando um pouco do ponto de vista do Vasco, me chama a atenção como é um time que tem muitos problemas, né? O trabalho do Ramon Dias, como nós dissemos na transmissão, ele não era todo mal, mas o time foi perdendo, e ele não tem basicamente nada. O Vasco marca muito mal a própria área. A gente falou várias vezes sobre o espaço que o Pochettino teve para passear durante o primeiro e boa parte do segundo tempo. O Zé Wellison também conseguiu jogar muito no meio-campo, e o Vasco não tem força no meio-campo. Joga com dois volantes que, quando tem a bola, eles sabem o que fazer, em especial o Esforza, que participou inclusive do lance de um dos gols, mas é um time que não consegue marcar, ele não tem leitura defensiva. Teve um lance no segundo tempo que o João Vitor sai para fazer a caça e fica um buraco na linha de defesa. Sim. E aí o Maicon aponta para um dos volantes entrar. E isso é uma coisa muito básica de sistema defensivo, né? Então tem esse grande problema que eu acho que é o que tem para resolver do Vasco nos próximos dias. Mas eu acho que, olhando agora o copo meio cheio, né? O copo do Vasco meio cheio, foi um time que reagiu. E reagiu a partir das suas lideranças. Payet, Verratti, até o Adson, que é um jogador jovem na história do Vasco, puxou o contra-ataque e colocou o Vasco no jogo de novo num momento que o Fortaleza dominava a partida, né? Então acho que essa reação que mostrou o Vasco resume também um pouco a partida do Léo Jardim, porque embora não tenha feito uma boa partida nos 90 minutos, fez essa boa defesa no final, né, que seria o gol da classificação do Fortaleza, depois pegou um pênalti, mas eu acho que as lideranças do Vasco reagiram, porque uma das lideranças, que eu nem sei se pode considerar uma liderança, que é o Maicon, falhou. E essa falha jogou o psicológico do time do Vasco lá para baixo. E aí fez com que o Fortaleza ficasse muito bem na partida. Só para me alongar um pouquinho mais, falando do Fortaleza, é um time que reage mal quando tem essas decisões por pênalti. Sul-Americana, final de campeonato estadual, agora contra o Vasco na Copa do Brasil. Eu falo que é um time que tem um projeto esportivo que deu muito certo, mas falta o que a mais para virar a chave. Eu acho que é um goleador, talvez uma referência técnica, tem no Pochettino, mas precisa desse cara para
chancelar esse grande projeto esportivo. O Fortaleza é muito refém do próprio sucesso, tem muita coisa para disputar e um elenco muito enxuto, e hoje a gente viu aí como ele tem essa dificuldade quando precisa virar a chave nesses momentos decisivos. E nos chamou até a atenção o fato da escolha, né, também do